boníssima! Olá, mulherada querida! Estamos começando aqui na nossa arena feminina. Ai, trazendo aqui do fundo do nosso coração, da nossa alma, um monte de coisa, ai, tão de mulher que precisam ser ditas, precisam ser divididas. Então, hoje, começando o nosso podcast aqui na Conduta Filmes, com a nossa querida Catiúcia Paglioni, a Catiúcia, minha querida amiga e professora de Fundamental 2 e Ensino Médio. E adivinha, professora de matemática. A temida. Professora de matemática, casada com o Edilson há 16 anos. E a Catiúcia vai falar um pouco pra gente hoje sobre esse lado feminino dela, esse lado profissional, a forma como ela construiu a sua vida, uma vida linda, que ela vai hoje, não dá tempo de contar muito, mas ela vai contar, assim, valores muito pertinentes, né, que engrandecem o perfil feminino. Então, a Catiúcia é uma convidada muito especial, hoje aqui na Arena Feminina, onde nós estamos, e para falar, gente, para falar da mulher, as funções da mulher sem conflito. Mulher não pode ser sinônimo de conflito. Mulher é leveza, é tranquilidade, é condução pacífica na vida. Então, vamos começar. Cati, meu amor, bem-vinda. Obrigada. Quando você me fez o convite, eu fiquei, a princípio, assustada, né? Mas eu recebi com muito prazer. Tanto você quanto a Estela não poder estar aqui hoje é ruim, mas a gente respeita e entende. Mas eu recebi com muito prazer. São pessoas que eu também admiro muito, são mulheres que eu admiro muito. É um prazer. Falar de admiração, tô eu aqui babando nela. Cati, bom, eu sei algumas coisas aí, por exemplo, você não tem filho, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu sei que você é uma mulher muito dedicada à sua família, aos seus pais, à sua irmã, à sua sobrinha, né? Ao seu marido. Então, como é que dá para ser isso tudo? E assim, como que você construiu isso? Porque você fez opções e renúncias, sim, né? Então, fala um pouco de você como mulher na sua vida. Então, como mulher, a opção foi não ser mãe, né? Opção, né? Então, quando fala assim, mulher em casar, tem essa coisa, você vai casar, você tem que construir uma família, então tem que ter filhos. Então, não, nós optamos por não ter filhos. E para ele foi tudo bem isso? Super tranquilo. Então, uma coisa que fluiu naturalmente, foi... O casal não quis, entendeu? Nós fomos vivendo e a gente sempre falou que se surgisse, se acontecesse, se lá na frente, que nós já estamos aqui no na frente, né? Chegamos, né? Na frente chegou. Na frente chegou, já fazem 16 anos. Surgisse a necessidade, a vontade, poderia vir por meio de uma adoção, por que não? Né? E se pintar essa vontade, se pintar essa oportunidade, será. E assim vai acontecer naturalmente, como sempre aconteceu. Então, foi uma opção... Ai, Cati, que lindo! Né? Que acordo tão harmônico, né? Não, e é natural, sabe? Não foi algo assim... Um não teve que fazer, assim, uma grande renúncia existencial pelo outro. Não porque isso custa caro. Custa caro pro relacionamento. Muito caro. O Hellinger até fala que quando um faz uma renúncia desse tamanho, lá na frente o relacionamento compromete. Então, assim, não houve isso, né? Vocês são super... Vamos dizer que nesse setor nós somos super afinados, super tranquilo. Então, nós optamos o quê? Nós somos padrinhos de algumas crianças, algumas já crescidas, né? Que já estão deixando de ser crianças. Somos tios, que nós temos, assim... sobrinhos moço, porque eu tenho 2 irmãs na realidade, né? A mais velha
São duas. São duas. A mais velha tem... Os meninos já estão com 23 e 24 anos. Então, assim... É mesmo, Kátia. E a outra? A outra é menorzinha. De 9. De 9. Então, é uma diferença. Não é nem assim já, né? Tá e tem o Vitor com 18 também, que é do lado dele. Então, assim, tem os mocinhos e tem a bebezinha, que é afilhada, inclusive. Kátia, você é muito maternal. Eu sou. Você é muito maternal. Então, quando a gente vê uma... Olha só, a alma feminina, né? É uma mulher maternal. Quer dizer, maternal significa ter impulsos latentes de vocação de maternidade. Né? Era pra tua cabeça ali buscar, falar, quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe. Né? Mas assim, você lidou com essa força... de uma força interior de uma maneira muito sublime, eu diria. Porque vendo você, eu já te conheço, né? Então, vendo você exercendo essa maternalidade sem ser mãe, é bacana de ver. E agora, né, tô conhecendo um pouco mais a fundo da sua intimidade, né, vendo aqui a sua não opção, essa harmonia que foi com o Edilson, e você tem um monte de afilhado. Temos. E aí você deve ser assim, né, maternalzíssima. Super maternal com eles, né? E é gostoso, assim, eu falo que quando bate a vontade de ser mãe, a gente vai lá e cata as crianças, principalmente os pequenos, né? E vamos sair e curtir o lado bom de ser pai e mãe. Vamos aproveitar. Né? A gente, semana retrasada, nós pegamos os menores e fomos brincar naquele pula-pula que tem, naquele Illumination que tem ali no Plaza. Gente, é uma delícia. Você sai, você se diverte, você ri, você canta, você brinca. Que menores, os sobrinhos? A Bianca, Ou você já pega a vizinhança inteira? Os afilhados menores, né? Os que são pequenininhos. Você é madrinha de quantos? De criança são 4. Criança, a Mariana já tá mocinha, então não posso falar 4. Então pode reduzir a 3. 3. Uma, inclusive, a Manu, ela é gêmea. Então tem o Murilo. Nós não somos os padrinhos oficiais do Murilo, mas é padrinho e madrinha. Então, então a gente agrega ele. Tem o Gui também, o Guilherme, que os irmãos também acabam tratando de padrinho e madrinha. E é gostoso. Fora os afiliados oficiais, tem os alunos. De vez em quando eu cato minha molecada, que são os meus alunos. A Bianca morre de ciúmes. Ela fala que eu tenho meus queridinhos. Verdade. Às vezes eu cato eles, eu marco com eles. Não quero te dividir. E saio. A gente, sabe, eu gosto de premiá-los quando eles têm boas condutas, os alunos. Então a gente vai para shopping, a gente vai comer fora. Com os alunos? Com os alunos. Kati, você é professora de matemática. Eu sou. Professora de matemática é a temida. Mas eu sou temida. Você é? Eu sou. Eles têm medo de mim quando eles não me conhecem. Por quê? Porque eu sou a professora de matemática. E eu não falo que eu sou sistemática, entendeu? Eu gosto da coisa certa. Então, assim, eu priorizo bastante a organização, o respeito com o próximo, silêncio em sala de aula para respeitar aquele aluno que tem dificuldade de aprender em meio a... Tem aqueles que não ligam, pode estar bagunça, pode estar conversa, que eles fluem. Mas tem aqueles que não, que eles necessitam do silêncio. Então, eu quero atender a todos. E como você atende a todos... com o mínimo é o silêncio. Então, eu sou aquela que cobra isso, né? O que é certo, o que é errado, aquela questão muito numérica, por ser matemática. Eu falo que eu não dou ponto para ninguém, eu não tiro o ponto de ninguém. Eles conquistam. Tudo que vem, que finaliza a nota deles, é deles. Eu não dei nada, eu não tirei nada. Ai, eu queria ser sua aluna. Sabe? Eu queria ter sido sua aluna. Minha professora de matemática era durona. E assim, eu não consigo ver você durona. Mentira, eu ia falar que eu vejo você até, não vejo. Não consigo te ver muito durona. Mas eu acredito na sua energia... Firme, né? Firme, de firmeza, de quem tá com um objetivo definido, né? Que é alcançar os seus pimpolhos. Então, e aí quando eles se tornam meus alunos... Porque do que eles têm medo? Eles têm medo daquilo que eles veem, quando eles passam na minha porta e o que eles veem. Não do que eles estão ali dentro, né?
Então, assim, eu falo que ali dentro eu sou mãe. Apesar de ser professora, eu sou mãe. Aquela que põe ordem, aquela que bate a sopra, né? Então, durante a aula tem muito diálogo. Eu converso muito com eles. Então, eu pego um público mais adolescente, do adolescente para os... É porque você é Fundamental 2 e médio, né? Fundamental 2 e médio. Já são maiorzinhos, né? Isso. E eu pego esse público, então eu converso muito com eles, eu falo muito de vida com eles. Sabe? Eu falo que ser professor não é só ensinar a matemática. No meu caso, não é só falar do teorema de Pitágoras, não é só falar do teorema de Tales. Tem um período que eles me apelidam de triângulo, né? Porque eu só vejo triângulo na minha frente. Que é o estudo do triângulo retângulo, né? E aí eles mandam bilhetinhos com triângulo para mim. Verdade. Não é coração, é triângulo. É triângulo. Eu amo a professora de matemática, então é triângulo que eu mando para ela. E quando eles me conhecem, quando eles passam a serem meus alunos, eles mudam a concepção. Eles continuam respeitando o espaço, porque eles entendem que isso é importante. O espaço pedagógico. O espaço pedagógico. De aprender. Você ensina e eu aprendo, cada um no seu lugar. Exato. Sem quebras, né? Sem quebras. Eles entendem isso, e isso flui de uma forma tão tranquila, porque assim, eles desconstroem o monstro da professora de matemática. Pois é. Eles desconstroem essa imagem, né? E passam a viver a aula, o que é gostoso. Dá até para gostar de matemática, né? Às vezes não, às vezes... Falar essa professora de matemática é sacanagem, né? Mas, matemática é temido. Chega uma época que eles falam assim, professora, eu gosto tanto da senhora, mas eu não gosto de matemática. Que bonitinho. Aí eu fico na defesa, né? Porque eu defendo o meu peixe, né? Eu tenho que defender o meu peixe, da importância. Mas eu sou mãezona. Eu sou aquela que olho o aluno não só pelo que ele é academicamente. Eu olho a essência. Quantos anos de profissão você tem? 24 anos já. 24 anos de profissão. 24 anos como professora. Concilia bem, né? Porque são duas forças, aparentemente, que se excluem, né? Mas elas podem convergir com uma habilidade aqui, né? Com uma habilidade... vamos puxar o peixe. Com uma habilidade feminina. Exato. Né? Com uma habilidade aqui de alma sensível. Né? Aí elas convergem. É a força disciplinadora e a força afetuosa. Né? Elas convergem e aí você deve ter resultados muito melhores, não tem não? Tenho. Eu não posso reclamar, não. Eu não posso reclamar. Mesmo quando a comunidade é difícil, que eu também trabalho, eu tenho 2 cargos. E no meu segundo cargo, como é noturno, é uma realidade um pouco mais pesada, vamos falar assim, né? Eles não enxergam tanta importância naquele espaço educacional. Então, mas mesmo ali, comendo pelas beiradas, eu consigo bons resultados. Eu não posso reclamar, não. Cara. Não somente resultados acadêmicos, como resultados sociais. De vida para a pessoa, né? Agregando aquela pessoa, porque aquela pessoa não é um aluno, né? Um número de RG. Não. É uma alma, é um ser, é alguém carente, cheio de necessidades básicas não atendidas. E são, então... Carla, e são. Às vezes você olha lá, aquele serzinho, você olha uma capa, né? Porque eles são uma capa, eles são... É só uma embalagem. Uma capa é ótimo. É só uma embalagem. Aí você vai conhecendo, você vai conversando, você vai vendo que dentro daquela embalagem tem um conteúdo que precisa de tanta coisa, que não é só conhecer o teorema de Pitágoras. Ele precisa de muito mais do que uma professora de matemática. E aí eu mergulho, né? Porque eu não dou conta. Como eu não tenho os meus para mergulhar, eu mergulho no dos outros, né? É a hora que eu pego emprestado o filho alheio. Pega emprestado, filho alheio, ótimo. Eu pego emprestado. Hoje eu trabalho... Mas olha a função, né? A função maternal, porque é impulso. É impulso. É impulso, né? Tá na natureza, tá na célula. Então, aquilo explode. Quando não é canalizado para algo, gera um achatamento frustrante, vira doença, porque é uma energia não dissipada, não transposta. Aí ela fica retida.
vira doença. Então, Vira... como eu transponho a minha, eu não deixei a minha ficar ali, você né? explode a sua. Hoje eu trabalho com um professor que foi meu aluno. E é delicioso, porque eu amo ele de paixão até hoje, o Igor. Ele era um aluno apaixonante, danado. O bichinho era conversador. E ele é professor do quê? Educação física. Ele sempre foi ligado muito a essa questão do esporte. Ele era um aluno excelente, mas era falador. Sabe, aquele menino que falava. Precisava levar bronca o tempo todo. Mas então, chegava nas reuniões de pais, era tão engraçado que a mãe dele adorava quando era eu. Na reunião, que fazia reunião com a turma dele. Porque eu só elogiava ele. Né? Ele era terrível falador? Ele era, mas a essência dele não era terrível. Sabe, ele enquanto ser humano, enquanto aluno, até o ser falador dele era para o bem, era para ajudar os amigos. Ele terminava, ia lá, socializar, ajudar. Então você tinha que saber Verdade conduzir. que você viu isso tudo? Eu vejo, Carla, eu tenho essa coisa. Eu sou professora de alma, né? Eu falo... professora de matemática, professora de alma. Olha, porque, Cátia, eu escuto tanto, né? Na minha profissão, eu escuto muito, ai, Carla, aquele aluno é terrível. Ele detona a sala de aula. E aí vem pro meu consultório para eu alterar a personalidade do aluno para ele caber na sala de aula. Gente, não funciona assim. Não funciona. E assim, há uma expectativa em cima de uma terapia, assim, né, de mudança total. E a criança vai continuar sendo assim. A professora, eu costumo ir na escola, quando chega casos assim marcantes, vou até a escola e converso. Porque senão joga para cima da área psicológica algo que não tá ali, é pontual, tá ali dentro do contexto de sala de aula. Não é o aluno, essa frase é doída, mas eu já fui assim, sabe, mal vista até por ela. Mas eu continuava repetindo, porque eu acredito nela. Não é o aluno que é difícil, é a professora que não está habilitada. Habilite a professora, né? Ela precisa ali gerar possibilidades de alcance, né? Não pode tirar aquele aluno ou achar que ele destrói a sala. O desafio é dela, de manter uma constância e o crescimento. E chegar até ele, né? Porque você precisa chegar no seu aluno. Você tem que entender quem é ele, porque ele é um ser único. Porque assim, quando a professora tem uma fala dessa, ela já tem um rótulo. Ela já empacotou ele. Ela já deu uma cara para ele de este é terrível, este não tem jeito, este me atrapalha. Aí ela se fecha. Todas as possibilidades dela, vamos lembrar aqui, possibilidades de alma, possibilidades naturais da mulher, sabe, de alcance, de vencer desafio, de subir degrau, de assim, não sei o que fazer, mas espera um pouquinho, vamos pensar com leveza. E aí descobrir o que fazer. Isso é possibilidade, ela já fechou. Ela fechou. Muitas vezes isso acontece porque ela se coloca apenas na função de professor. Aquele que tem que transmitir conhecimento. Aprende aí a fazer conta. E é isso que você tem... das minhas professoras de matemática, assim... Faz conta. E, ai, menina, e é isso que você tem que fazer ali dentro e só. Você tem que deixar de ser humano, você tem que deixar de ser um adolescente, muitas vezes. E não é, essa geração é elétrica. Eles têm 1000 informações e tem assim... são 35 no mínimo numa sala de aula. No mínimo? No mínimo. São 35 personalidades diferentes. Você não vai ficar quadradinho, bonitinho, todos iguais. É impossível. E nem reagirem todos do mesmo jeito, né? E nem todos darem a mesma resposta acadêmica. Quando você entende que não há isso, é impossível isso, você consegue enxergar cada um dentro da sua limitação, dentro do seu potencial e não sofrer. Porque eu não sofro. Eu vejo colegas sofrerem com essa coisa de ai, fulano é terrível, eu não dou conta dele. Olha para ele diferente, né? Eu acho que o não ser mãe dos meus me ajuda muito. Eu acho que eu tenho tempo para olhar para o dos outros. Eu acho, não sei.
como eu tenho essa necessidade de cuidar, né, esse cuidado de mãe, então eu acho que eu tenho mais tempo de cuidar. Ai, eu acho que eu vou discordar. Eu acho, porque assim, Kati, pensa assim, ó, ser mãe é uma portinha. Eu Você nunca optou fui. por não abrir essa portinha. Então, como eu não abri, eu não sei como é. Então assim, eu não abri a portinha, eu não sei o que tá lá. Mas você vive o que tá lá. Com outros. Eu né? Você adotou outros. Então, é interessante isso, mas abrir essa portinha desperta uma série de potencialidades naquele aspecto. Então, assim, eu vejo a dificuldade do meu filho, aí eu transporto. E esse meu sentimento que eu passo com ele, agora eu me coloco no lugar da mãe dele. Então, eu vou atuar de uma maneira diferente. Né? Mas você vê, eu abri a portinha. E você não abriu a portinha, mas você faz isso. Eu não sei, eu não tenho dificuldade do meu, né? Eu não tenho isso. É porque você falou assim, ai, como eu não fui mãe, eu tenho tempo. Mas, menina, eu acho que você é mãe sim, viu, Kátia? Você é que não sabe. Você é mãe sim. Você sabe que eu tenho ciúmes deles? É mesmo? Eu tenho. Às vezes Olha, eles começam a namorar, é tão engraçado. Eu quero saber, sabe? Como a gente... eu trabalho numa escola integral durante o dia, então nós temos momentos... A gente fica todos os dias, das 7 às 4, juntos. Tem uma hora de almoço. E muitas vezes eu estou ali com eles no horário do almoço, né? Então eu quero saber detalhes. E quando eu me acho no direito de investigar, de querer saber quem é, sabe? De querer aprovar. Sabe essa coisa de mãe? Será que eu vou gostar? Aprovar é ótimo. Deixa eu ver se eu serve faço pra isso. você. Mas assim, muitas vezes eu não falo. Mas eu fico com esse sentimento de eu não gosto dela. Às vezes eu converso com o Edilson, eu não gostei. Não combina com fulano, a ciclana, entendeu? Não tem nada a ver, ela vai fazer ele sofrer. Um olhar sensível, né? E eu fico nessa, sabe? Eu me envolvo demais. Eu me envolvo com essas crianças. Kátia. No período da pandemia, eu falo que eles sofreram muito. Então, eu ia te perguntar. Ia seguir a pauta que ia te perguntar da pandemia. Eles sofreram muito. A vida deles social foi tirada, né? Tirar essas crianças da escola, eu acho assim, em termos de pandemia, de repente precisou... Porque você dá aula para... Dos 11 até... Dos 11 anos para frente, né? 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Municipal? Estado. Estadual. Estadual. Principalmente os meus do Fundamental 2, que eles ficam na escola das 7 às 3h15, eles passavam um dia deles na escola. Tirar isso? Tirou a vida social desses meninos. Eles não tinham mais os amigos, eles não tinham mais a convivência. Eles chegavam na escola, tomavam café da manhã junto, almoçavam juntos, estudavam juntos. Quando tinha prova no horário do almoço, eles iam às vezes para a biblioteca estudar, eles pegavam cantina. Não tinha mais o respaldo dos professores. Pensa nesse respaldo afetuoso seu. Eles perderam, porque isso muitas dessas coisas podiam não ter em casa. Sim. E aí contavam com este apoio ali, né? De escola, perderam Eles também. Perderam. Eu costumo... Ai, Kátia, nunca tinha pensado. Eu falo que muito mais do que o aprender o português, o matemática, a história, a geografia, as ciências, a perda dessas crianças foi muito maior do que isso. Foi social, foi emocional. Crianças pequenas, em fase de creche, de pré-escola, atrasou fala, desenvolvimento psicossocial e emocional e tudo foi tirado deles. Eu tenho visto criança aí de 8 anos que não sabe nem ler e escrever. Nem ler nem escrever. Escreve o nome ali de palitinho, sabe? Porque alguém mostrou como faz os movimentos. Não sabe ler, não sabe escrever e não sabe conviver, porque eles ficaram um ano inteiro no mundo ali, ó, fechadinho. Só deles. Com medo do mundo, né? Com medo do mundo. Então esse é um prejuízo muito maior. Nossa, Kátia. E agora esse retorno? Porque você está encontrando agora todos esses fantasmas. Não só, né, um déficit pedagógico, mas esse déficit emocional. Deve estar sendo um desafio triplicado, né? A gente sabe, não é...
A sociedade sabe que existia violência doméstica. E no período da pandemia ela aumentou muito com essas crianças. Então, muitos estão vindo com essa marca. Cara. Nós tínhamos excelentes alunos em termos acadêmicos, comprometidos, focados, com sonhos, com projetos de vida, que voltaram apagados. Sabe, parece que o mundo deles virou tão do avesso que eles não querem mais nada. E aí você vai, esse cutucar, esse comer pelos cantinhos, você vai nessa investigação, né? Porque você quer saber o que aconteceu. E aí você vai ver o tanto que ele sofreu nesse período dentro de casa. O quanto que ele foi massacrado emocionalmente. Não só, às vezes, fisicamente, mas na sua grande maioria emocionalmente. Porque tem muitos alunos que eles não podiam participar das aulas online. Porque eu criei, né? Eu fiz com eles online. Eu estipulei dias, fiz um acordo com eles. Eu falei, porque eles não acordavam mais cedo. O mundo deles, assim, eles passavam a noite em celular e aí de manhã eles não acordavam. Então, eu fiz um acordo e eu consegui. Falei, então, pode ser 1h da tarde? Vocês conseguem entrar 1h da tarde? Então, vamos ter aula 1h da tarde. Você tinha essa flexibilidade? Porque... porque você tinha a carga aumentada, né? Eu tenho a carga aumentada e eu queria, né? Eu falava assim para eles, eu preciso de vocês. Não dá para ser professor se eu não tiver o contato com vocês. E eles não entravam, determinados alunos. Mas por quê? Que antes estavam inseridos ali, né? Antes, completamente comprometidos, inseridos. Muitas das vezes é porque não tinham a tecnologia à disposição. E outras, na grande maioria, é porque eles passaram a serem os responsáveis pelos irmãos menores. Eles tinham que cuidar dos irmãos, olhar por esses irmãos, pelos primos, filhos de vizinho. Eles passaram a trabalhar sem remuneração, mas trabalhar, né? E a vida deles parou. Eles tinham que fazer isso para que os pais, os parentes pudessem continuar saindo para trabalhar, porque não tinha creche, não tinha escola, não tinha nada. Onde deixar essas crianças? Com quem deixar essas crianças? Com os menores, com os pouquinhos maiores que ainda estavam em casa. Olha que interessante isso, né? A gente vê um negócio desse, faz uma abordagem como essa, e assim, eu não tinha parado para pensar nisso. Agora que você está falando, né, tá abrindo aqui um cenário na minha cabeça. São os reflexos deste tempo difícil que a gente está vivendo. Mas a arena feminina aqui busca, assim, o que eu, como mulher, onde eu, como mulher, posso contribuir com algo feminino, com uma sensibilidade de olhar, com uma sensibilidade de expressão, com um sorriso, com um carinho, porque nós vamos perceber agora, é um reflexo natural posterior, né, a esse encontro de sala de aula. É isso no mundo, né? Como essas crianças vão estar se relacionando com a sociedade em geral, né? De uma maneira embotada, amedrontada, infeliz, rebelde, né? Como que vai estar? Então, assim, julgar não é papel. Julgar não é função para ninguém. Se a gente é deparado com uma situação, a gente tem algo a agregar a ela, sempre. Então, o que é que a alma feminina pode agregar? E assim, eu não sou professora, eu não estou em sala de aula, mas em algum momento eu tenho contato com crianças, né? Então, o que inserir ali de novo, recebendo agora, tendo essa informação de que as crianças podem estar agora num pós-traumático. E assim, um pós-traumático surdo, né, Catiúcia? Porque às vezes ele não tem voz, não tem uma expressão, ele não é marcante, ele não tem um sintoma claro. Só que ele tá ali dentro, latente. Então, nossa, gostei de saber disso, viu? Muitos se apagaram, Carlinha. Sabe quando parece meu mundo acabou? Sabe aquela florzinha Verdade, que murcha? Cate. Você olha, você vê aquelas carinhas, sabe? Eu não sei para onde vou, quem sou eu, onde eu parei, o que eu tenho que fazer. Os sonhos foram tirados deles, né? Porque
O que a criança faz? O que o adolescente faz? Qual que é o ciclo social deles? É expansivo, né? É ir pro mundo. E aí eles foram... E eles foram Nossa, trancados. Verdade. Eles foram impedidos de ir para o mundo com obrigações, com responsabilidades que eles não estavam preparados. Né? Porque eles não estavam preparados. Você imagina... E no momento onde perderam o chão, né? Porque tinha um fantasma ali fora. Exatamente. Então, assim, não é nem só me dar uma responsabilidade que eu não estou apto. Mas é assim, é me dar uma responsabilidade no momento onde eu precisava de colo. Exatamente. Então, assim, por isso que é minha esperança, Carla, não fechem as escolas de novo, pelo amor de Deus. Não fechem as escolas. Não é essencial. Não só pelo... É um apelo de uma mãe, de uma professora maternal. Exato. Eu acho que ali a criança não tem que ser tirada da escola nunca, 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 nunca. É, Cátia. Eu acho, não sei. Mas é uma percepção vivencial a sua, né? É. Eu acho bem, que é bem ali, sentida no dia a dia, né? De antes, durante, depois. E nossa, e a gente vê muita criança perdida. Muita criança perdida. Não é só no português, na matemática, não é só no conteúdo, não. É na vida. Eles se perderam muito. Isso é um olhar de mãe, né? Vamos lá, eu não sou aquela mãe que precisa me preocupar com o sustento deles, porque muitas vezes a mãe colocou esse filho nessa situação porque ela tem uma outra preocupação que não a minha. É uma necessidade básica anterior. Anterior. Né? De manter a vida, de pôr comida na mesa. Isso, exatamente. Eu acho que é por isso que eu defendo não fechar a escola. Porque até, eu lembro que eu conversei com o Edilson na época da pandemia, e ele me falou, Carla, tem criança que tá indo lá para comer. Tem. Eles iam pela refeição, porque não tinha em casa. Porque não tinha em casa. Então, é complexo isso, né? A gente socorre um lado, que é o lado pandemia, o lado vírus, só que a gente mata vamos dizer, esse núcleo de outra forma. Olha, você não morreu com o vírus, mas sua vida foi ali, abafada. Né? Você foi sufocado, você adoeceu de outra forma, mas adoeceu. Catiúcia, esse momento, encarar isso, assim, pensar em criança nesse contexto é amedrontador, porque tem muito adulto vivendo isso. Né? Tem muito adulto com as consequências desse período não administrado emocionalmente, né? Porque a gente se volta muito para uma crítica. Sim. A gente se volta muito para uma avaliação exterior de não, tal coisa devia ser assim, não, aquele outro, não, fulano fez errado. Não muda nada. Não muda nada. Você ser um crítico inteligente mudou o quê no seu dia a dia? Só contaminou a sua arena, né? Só contaminou o seu emocional. Então, eu imagino o desafio do ser humano agora não é olhar para fora e apontar, é olhar para dentro e buscar as lições, tirar os aprendizados, porque a gente só sai da dor quando a gente gera a lição, quando a gente gera o aprendizado. Porque o aprendizado, ele nos coloca, é a psicogeografia. Eu saí da tempestade. E a tempestade passou. Porque às vezes a tempestade passa e a gente fica, né? Se achando no meio dela ainda, né? A gente se fecha e tá ali. Até o Bert Hellinger fala, né? Às vezes você tá na estação acenando para um trem e o outro já chegou. Mas você ainda tá acenando para aquele. Fala, filho, vira essa página, já foi. Recebe o que tá vindo. Então, esse momento pode estar sendo muito assim para o adulto. Para nós, mulheres, né? Que ainda não acabou, para nós, adultos, né? Para nós, pais, professores, profissionais. E então, gerar as lições. E assim, e aí eu volto pro Criador, sabe? Não dá para não voltar pro Criador um momento como esse. Porque a gente, se não tiver um apoio de fé,
algo maior que nos envolva, que nos restabeleça, a gente vai ficar atirando para fora. A gente atira para fora e estraga a vida. Porque viver sem esperança, viver infeliz, viver na crítica, viver no julgamento, condenar os dias em cima de negativismo, não agrega. Não agrega. Não agrega absolutamente nada, nem para si mesmo e nem em torno. Pensando em família, pensando em criança, pensando nessa geração aí que está vindo, que precisa agora de um suporte, de um respaldo de adulto para conseguir resgatar aquilo que você chamou de os sonhos desfeitos, né? Como é que essa criança vai voltar a brilhar o olhinho e olhar para frente de novo? Se não tiver um respaldo de adulto, e assim, vamos agora vestir a carapuça, é nosso. Adultos somos nós. Você sabe que quando começou a fala do retorno, eu passei um momento difícil, porque eu acho que eu cobrava, eu cobrei muito dos que estavam muito próximos de mim, trabalhando, que olhasse, que tivesse esse olhar, né? De vamos estender a mão, a gente tem que fazer por eles, vamos olhar para eles, vamos socorrê-los. E eu não enxergava que o adulto também estava precisando disso. Então eu passei um período que eu entrei nessa neura de apontar, de criticar, você tem que fazer. Eu não tive esse olhar. Eles estão precisando, você tem que dar. Eu falo, mas eu não tenho para dar. E eu queria, sabe? E aquilo estava me fazendo mal. E aí eu precisei me afastar um pouco. Eu falei, não, porque eu vou adoecer. Porque eu estou querendo atitudes dos outros que eles não estão preparados para fazer. Né? Então, eu tive que me recolher um pouco. Kátia. Sabe aquele passinho para trás? Aquele recuo estratégico, Recuo estratégico. Você recua para analisar o território. E é tão engraçado que a minha preocupação nesse recuo, porque eu tirei uma semaninha para mim. A minha preocupação era os meus meninos, né, meus alunos. Então, o que eu fiz? Eu conversei com eles, eu me justifiquei, olha aquela coisa, eu me justifiquei com eles, eu preciso disso agora, quem está precisando sou eu. Eu preciso cuidar de mim um pouquinho para eu poder voltar fortalecida. E eles são tão lindos, eu sou tão apaixonada neles, eles são tão fofos que eles acolhem a gente. Por mais que eles estejam num momento difícil, porque eles estavam voltando, né? E eu precisei, no comecinho da volta deles, eu precisei dar uma recuada. Isso mexe com você? E eles me acolheram, sabe? Eu falo, gente, eu não vivo sem essas crianças. E eu falo para eles, na formatura deles, eu falei, gente, o que seria de mim sem vocês, né? Vocês são a minha... eu falo, ser professor, aí eu me emociono. Eles são a minha base. E engraçado, né? Com a dor deles, eles me acolheram. Eu falo, gente, olha que lindo. Como eles são maravilhosos. É mesmo? Você se sentiu acolhida? Totalmente. Às vezes, até hoje eu recebo o recadinho deles. Eu não sou mais a professora deles, né? Porque, infelizmente... Se formaram, passaram para outra etapa. Mas eles têm uma dificuldade de matemática. Tem um aluno estudando agora nas férias. Professor, eu tô com dúvida nisso. A senhora pode me socorrer? Como que eu vou falar não, Carla? Um menino que nas férias quer estudar, lógico que eu vou te socorrer. Manda que a gente... menino que nas férias quer estudar matemática. Matemática? Vem, meu anjo. Vem que nós vamos estudar matemática. Né? E a gente fica no online. E eles mandam assim, um bom dia. Professora, como que a senhora tá? Tô com saudade. Né? E isso é acolhedor. Eu falo, eu sou a professora, eu sou aquela que deveria estar ali para dar o chão para eles, né? Para fazer o caminho deles. Mas eles fazem o meu também. Eles fazem a minha estrada também. E é muito gostoso essa troca, Carla. É muito bom. É uma coisa que não dá para mensurar o valor que tem na minha vida. E a gente fica sem palavras de ouvir isso. Porque, menina, é tão comum hoje a gente escutar eu me basto. E olha esse depoimento, que lindo.
quem que se basta no mundo? Quem que pode dizer que é autossuficiente, que não precisa de ninguém? Né? Você está acabando de dar um depoimento belíssimo aí de que encontrou a força que precisava naqueles a quem você se colocava para ajudar. Exato. Então, gente, se isso não é a maior relação de interdependência afetiva que tem no mundo, nós não estamos no lugar certo. Sabe, nós não estamos com o olhar no lugar certo. Exato. Porque quando meu olhar é muito, assim, de alma feminina, né? Eu tô escrevendo um livro, então eu passo o dia pensando nisso. E aí eu fico vendo isso e falo, gente, essa é a essência da mulher, né? Essa é a essência do ser. Agora, falando especificamente de mulher, essa é a natureza. Essa é a chama divina em nós. E assim, ela não se basta, ela se completa, né? Ela se une em rede. É assim que a gente é forte, né? E é um movimento voltado para dentro. E eu até entrei na tua emoção, porque eu falei, gente, ela foi muito humilde de se colocar na posição de quem precisava receber naquele momento. Falou, olha, eu deveria ser a que dá, mas eu não estou podendo. Então, eu preciso de um tempo, eu preciso de um espaço aqui para me recompor, para voltar a ser essa fonte que vocês precisam. E aí, surpresa! Surpresa, aqueles que seriam, né, os recebedores alimentaram a fonte. Alimentaram. Então, assim, gente, é muito maravilhoso isso. Isso é alma feminina. Isso é alma de mulher. E quando a gente vê uma mulher, né, como você, eu falei lá no começo, eu já te conhecia, mas eu não sabia de certas, assim, intimidades, certas situações da sua vida, como eu tô sabendo agora. Mas eu já te admirava. E ver aqui a sua essência explodindo, né, de maneira tão integral, tão completa, tão plena, em funções como ser mãe, que você optou por não ter. Eu falo, gente, não faz falta. Não é assim, o gerar um filho, é o exercer uma função, né? É o exercer aquele sentimento, aquele impulso, aquela pulsão linda de amar, né? Então, nossa, que depoimento bacana, né? Te agradeço muito por ter enriquecido, por estar enriquecendo, né, as almas femininas com essa sua vivência, com essa facilidade tua, né, de transpor conteúdos e de maneira tão sensível. E eu queria cutucar um pouquinho mais essa sua sensibilidade. Ah, meu Deus. Olha, eu sou sensível. Porque assim, Kátia, se você consegue alcançar um tom afetivo com crianças desconhecidas, né? Com crianças ali que você não tem tanto, que conhece ali na sala de aula, dentro da escola. Como é que é? Você deu aula para algum afilhado seu, para algum sobrinho? Como é que foi viver essa experiência? Porque é uma experiência muito diferente, né? Assim, ser diretamente a professora, eu não fui ainda. Mas eu tenho uma afilhada, Mari, que ela estuda na escola com a gente. Ela está desde o 6º ano. E é tão complicado. É bom e é complicado. Porque é assim, eu tenho que me colocar no papel. Ali eu sou professora, só que eu não consigo esquecer que eu sou madrinha. Né? Eu não porque tá no sangue, né? Tá ali, né? E outra, se eu cuido dos alunos, por que não dela, né? Se eu tenho esse olhar. Por isso que eu falei, gente, se ela faz isso com as crianças, imagine com as dela. Então, assim, por que eu falo que é complicado? Porque eu me coloco no lugar dela. Eu sou filha de professora. E minha mãe nunca quis que nós estudássemos onde ela trabalhava.
para não nos massacrar. Porque, você é filha da professora, então você tem uma cobrança maior, né? Então, assim, respeitar o espaço dela é algo que eu preservei muito. Ela é minha afilhada, mas ela tem o espaço dela. Mas aquele olhar, aquela coisa de cuidar, de ficar nos bastidores, de procurar saber, sabe? Eu não tô, mas eu tô, né? Eu não tô, mas eu tô porque eu tenho acesso. Se eu tenho acesso, por que eu não vou usar desse acesso, né? Mas respeitei muito o espaço dela e respeito muito o espaço dela ali, porque ela tem que se formar, ela tem que se fazer ser humano. Eu não falo nem mulher. Ela tem que crescer enquanto ser humano dentro do espaço dela, né? Mas é difícil, porque eu cuido, né? E eu tenho uma amiga dentro da escola. O Edilson, não sei, o Edilson, ele olha diferente, né? Ele tem um olhar diferente. Não é que ele não cuida, que ele não liga, mas ele enxerga diferente. Eu olho detalhes, eu olho com quem anda, eu olho quem é o ciclo de amigos, com quem que ela está andando ali dentro. Se tem o que os outros estão fazendo, que está chamando a atenção dela, que está despertando ela. E tem uma amiga... Ele fala, não, tá lá, tá bem, tá tudo ótimo. Como tá ótimo? Não tá ótimo. Tá respirando, então tá bem. Teve um dia que eu... espero que ela não assista. Mas teve um dia que eu vi ela encostadinha no armário, assim, lá tem armário, né? Como eles passam o dia inteiro, tem armário. Eu passei, eu vi que ela tava com a cabecinha encostada no armário, eu não fui até ela. Eu vi que ela tava encostadinha no armário. Aí eu passei reto e falei, Dora é uma professora amiga. Eu vi a Mari assim. Você tá sabendo de alguma coisa? Sabe aquele comer pelos cantos? Aí eu cheguei no Edilson, porque o Edilson tinha dado aula na sala dela, porque ele dá aula pra... Não aconteceu nada. Eu, como não aconteceu nada? Né? Então, assim, eu sofro, porque eu tô ali, com o olhar, com o cuidar. Eu sofro de duas formas, por querer cuidar e por ter que me colocar nos bastidores. E por achar que não deve invadir, né? Porque quem acha que pode invadir faz um estrago maior. Então, não, eu me controlo bem. Eu me controlo muito bem. Mas é sofrido, hein? É sofrido. É um olhar muito de mãe mesmo, né? Meu Deus. Eu fico imaginando, né? Eu não sou professora, então eu tenho isso como referência das minhas. Nossa, se eu vir ali, elas... Nossa senhora, fica doida. O que tá acontecendo? Vem cá, conta tudo. Não me conta nada. Então, né? Mas... Eu não tive essa... Eu falo que eu não tenho... Não tenho essa coragem. Eu falo, gente, ela não tem que me enxergar aqui dentro como a madrinha. Ela não pode achar que ela tem a madrinha aqui. Mãe invade. Em nome do amor, mãe invade. Mãe perde, né, alguns filtros ali que tem que ser respeitados, porque a criança... Aquele momento, né? Se a gente fizer uma avaliação mais profunda, ele é doloroso, mas ele é muito valioso. Ele é muito rico, ele é muito fortalecedor. Tirar ela da dor é a evitação da dor enfraquecedora no futuro. Mãe adora fazer isso e arrebenta com o futuro dos filhos, porque cresce tudo criança mimada e despreparada. Então, é complicado, mas... Mas eu queria saber o que tinha acontecido, né? Para não fazer nada, mas saber. Ai, mãe sofre, né? Nossa, pois é. Mas você mandou bem, você se segurou bem, porque... Não sei como foi, se você reparou no outro dia, mas é passageiro. Foi muito Todo rápido. Estado é passageiro. Ela né? ficou um dia, assim, digamos, jururu, murchinha, no outro dia como se nada tivesse acontecido. E assim, eu já dei bronca nela, como eu dou em outros alunos, de estar fora da sala de aula, em horário de aula. Tava ela e uma amiga, pode voltar às 2. Não é hora de você estar fora da sala de aula. Volta às 2. Então, não tem privilégio por ser afilhada, né? Porque tem aquele... Poderia ter privilégios. Ela pode. Não, ela não pode. Ela é igual aos outros. Volta porque vocês não têm que estar fora da sala de aula agora, né? E assim vai, Carla. Catiúcia, você é cercada de professores, né? Sua mãe Minha mãe é professora, ela já aposentou? Já.
Sua mãe é professora aposentada, seu marido é professor. Meus dois cunhados, o marido da minha irmã é professor, a minha irmã é professora, Meu a mais Deus, velha. família missionária. O irmão do Edilson é professor e a esposa dele é professora. Verdade. E a minha madrinha era professora também, é aposentada. A minha madrinha de batismo. Bom, agora então, tá assim, explicado. só a Jana, que é a irmã caçula, que foi para enfermagem. Mas é missão também, né? É. O resto Também é missão. tudo professor. Tudo professor. Tudo na área da educação. E como que é você ter tanto professor assim em família? Meu pai é professor aposentado, mas era só ele. Era só ele. E assim, meu pai, onde ele estiver, ele é professor. Sim. Onde ele estiver, ele não se desveste, né, de ser professor. Então, se ele tá numa roda de amigos, a fala toda dele é de quem está ensinando, é até valioso, né? Mas é o tempo todo sendo professor. Como que é ter tanto professor assim em família? Eu fico colocando assim. Eu não sei nem te dizer, porque assim, eu sempre vivi isso, né? Então... Mas é todo mundo querendo ensinar, todo mundo com essa veia de ensino mesmo, né? De estar falando, de estar ensinando, de estar educando o tempo todo. É assim? Então, sabe que eu nunca reparei? Acho que deve ser. Porque é uma fala... É diferente, né? É uma fala cheia de autoridade, né? O professor tem uma fala forte, né? Uma fala definida. Isso. A gente fala com posicionamento, né? Você sabe o que tá falando, não tá chutando. Não é, eu acho que, bom, deixa eu ver. Não, o professor já formou conceitos, né? E imagina um monte de professor assim em família. Porque aí em família juntam outros estímulos. Coitado dos meus sobrinhos. Mas não tem essa disputa não, viu? Não, é bem tranquilo. É bem tranquilo, porque quase que uma sala de professor, onde todo mundo Quase que uma sala de professor. Encontro de família, uma sala de professor. Todo mundo falando junto ao mesmo tempo. Mas não tem essa disputa o meu posicionamento é melhor que o seu, porque tem isso, né? Como eu falo com propriedade, então é o meu que tem que valer. Não é tranquilo. Sempre acho que foi, como eu cresci nisso, é natural. Para mim é natural. Eu queria ver com você agora porque assim, você me falou, né, a gente tá aqui vendo a sua alma feminina no aspecto profissional, né, no aspecto maternal. E eu queria que você fechasse para nós, porque assim, a gente tá te admirando. E aí eu queria enxergar a sua alma de mulher representada, porque assim, eu vejo a alma de mulher, eu vejo a alma feminina como muitas coisas, né? Muitas coisas. É um tema que eu tô desenvolvendo pro meu livro. E a força matricial, né, é representado pelo arquétipo da Afrodite, que é essa representação de mulher, de individualidade, que a gente precisa ter, né? Se a gente não tiver uma consciência de si, uma consciência da feminilidade, da sensibilidade, das possibilidades, da força, dos desejos, dos aguentamentos, a gente se relaciona se esfolando e culpa o outro por nos machucar. Então, essa individualidade representada pela Afrodite, como arquétipo, é muito forte. E eu me deparo com muitas mulheres, muitas perguntas chegam em relação às renúncias que a mulher tem que fazer. Até onde faz, o que não faz, o que eu tenho que aguentar, o que eu tenho que revidar, né? Como fazer isso? Quer dizer, é muita coisa que redunda nessa essência feminina, né? Voltado a esse aspecto de identidade, né? Identidade mais profundo do que uma personalidade. Personalidade é exterior,
né? Como você colocou lá no começo, a personalidade é uma capa, né? É uma maquiagem. E a identidade é algo que eu sei de mim, né? Essa precisa estar desnuda, né? Eu preciso olhar ali e saber o que eu aguento, o que eu não aguento. Saber até onde eu posso entregar e o que eu não consigo entregar, né? E assim, com muita verdade, com muita naturalidade. Isso significa sem culpa, sem dor, sem medo. Porque quando eu tô fazendo de mim, apoiada em algo que eu sei de mim, não chega a culpa. A culpa chega quando eu tô fazendo em referência ao que o mundo espera de mim. Aí se eu não faço, ou faço e fico mal, é porque eu tô fazendo olhando para fora e não para dentro. Então, este olhar de mulher, né, sob esse prisma de alma feminina, alma essencial, ele é muito valioso para a vida. E eu vejo você uma mulher forte, uma mulher de sucesso, né, uma mulher vibrante. E eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós, né? Como você se sente, as suas dificuldades, né? O que você puder aí nos agregar. Eu me sinto em construção, eterna construção. Porque assim, eu já fui aquela do revide, né? De não, sabe aquela que eu não levo desaforo para casa e dou a quem doer, eu falo o que eu penso. Já tenho 45 anos, né? Então eu já passei por várias... Já tenho uma experiênciazinha, né? Já passei por várias mulheres. Aí E quando você era essa do revide, você significa, você deixou de ser. Deixei. Ela não te satisfazia? Não. Eu tinha satisfação momentânea. Só que assim... Estudando, ouvindo, aprendendo, o Rô, seu pai, há muitos anos ele me ampara, né? Mas há muitos anos mesmo, há mais de 20. Então, assim, aprendi muito com ele, muito, muito. E ele já e esse olhar de que, esse entender que não me fazia bem, eu consegui. Porque era momentâneo, era aquele prazer momentâneo de eu não levei o desaforo. Só que aquilo me matava por dentro, me massacrava, né? Do tipo, eu não queria que fosse assim. Não precisava ter sido assim. Isso na sua intimidade oculta, né? Lá fora. Isso. E aqui dentro. Por quê, né? Então, ser a do revide não me satisfazia. Eu entendi que não era o caminho. Aí eu fui aquela que engolia. Sabe aquela que aceita tudo, faz tudo, mas com aquele olhar de o que estão pensando de mim. Preciso de reconhecimento, então vou engolir. Vou engolir. E aí eu engolia, e isso também fez mal. Por isso que eu falo que eu estou em construção, porque você vai se conhecendo, né? Eu falo que o tempo inteiro a gente precisa olhar para dentro e se conhecer. Porque... É por isso que eu luto contra personalidade. Assim, né? Deixa eu explicar a minha frase. Eu nasci assim, eu cresci síndrome de Gabriela. Assim, gente, eu fico doida quando alguém fala, não, mas eu sou assim. Não, meu amor, não é. Eu estou assim. Eu estou, porque personalidade é persona vivida. Então, assim, eu não sou assim. Isso é maquiagem. Maquiagem a gente muda conforme eu vou enxergando mais coisa, despertando para outras possibilidades, né? Exatamente. Então, assim, hoje, como eu estou, o que está a minha essência, aquilo que está me fazendo bem hoje? É eu conhecer realmente o meu limite. Sabe? É saber falar não. Porque muitas vezes eu falava sim para coisas que eu não queria falar sim para agradar. Só que eu descobri que isso me matava. Arrebenta. E aí tinha que ser aquela, a forte, a que não tem dor, a que não sofre, a que não... Sabe, que o mundo tinha que me enxergar como a fortaleza. E assim, é um efeito natural. Se eu dou muito, eu também cobro muito.
E aí, no cobrar muito, nunca vinha suficiente. Então, tem um desequilíbrio que nasce aqui dentro. Eu não tenho que cobrar muito. Eu tenho que dar dentro do que é bom pra mim, né? Do que é agradável pra mim. E esse nível de prazer de entrega, ele é crescente. Porque ele gera autoestima, ele gera autoapreço, ele gera valor de intimidade. Aí eu vou gostando daquilo e vou me fortalecendo nisso. Só que aí é algo que é um movimento de equilíbrio comigo mesma. Isso. Forças aqui dentro, comigo mesma. E não de descompensação. Poxa, mas eu faço isso pra você! E como que você é assim? Né? Então, esse tipo de resposta, de convívio, ela é desastrosa. E isso fala diretamente da mulher, dessa individualidade feminina. Kati, você hoje, 45 anos, né, profissional realizada, profissional de sucesso, alcança objetivos, tem um casamento. A gente não falou muito do seu casamento, mas tem um casamento ali de 16 anos, né? Você se vê mais nessa mulher? Porque ela não deve ter sido fácil de ser encontrada, né? E como não, você disse, está em construção, né? Então, assim, tô em busca ainda, né? Eu não sei, assim, se tem um fim a busca, né? Porque, assim, são fases da vida também que a gente precisa se descobrir. Eu tô numa fase, Carlinha, que é assim, eu aprendi que eu tenho que ter o meu momento, eu tenho que fazer coisas que me dão prazer. Eu sempre precisei de achar tempo para mim. Não, hoje eu tenho o meu tempo para mim, eu tenho os meus horários que são meus, coisas para mim. Sabe? Você não se sente egoísta com isso? Não, eu já me senti. Pois é. Eu já me gera senti. culpa. Quando a gente fala, ai, eu preciso cuidar de mim. Tem assim uma... Olha que isso é conflito. Tem aquela força, aquela pulsão de eu preciso cuidar de mim. E aquela outra força, sou egoísta. E os outros que precisam de você. Então essas forças brigam. Eu preciso cuidar de mim, mas eu sou terrível. Nossa, como eu sou... Quer dizer, isso é muito doído, né? E isso é que causa lá fora uma série de transtornos de relacionamento com o marido, que costuma ser o primeiro, né? Relacionamentos com os familiares, os familiares do marido, quer dizer, é tudo, né? Vai progressivo, né? Vai numa crescente. Então, falando um pouco de casamento, mas o Edilson, ele é tão compreensivo. Não sei se ele é compreensivo até demais, meu bom gosto. É mesmo. Porque, assim, eu acho que ele enxergou também a necessidade de eu ter o meu tempo para mim, que ele respeita esses horários que eu tiro para mim. Ele não critica, ele fala assim, mas você vai fazer isso de novo? Né? Então, assim, ele tem... Quando eu... Até incentivo, às vezes. Quando eu comecei a fazer o Pilates, que eu estava precisando corrigir minha coluna, muito computador, aquilo eu já não aguentava mais a dor aqui. Ele é incentivador, tudo, mas aí tem como se diz, né, aquela parte da família que fala assim, mas eu vou estar em Rio Preto nesse dia, não dá para você faltar? Não dá para eu faltar do meu Pilates, porque é o meu horário. Em outro tempo eu sofria, né, poxa, vai estar aqui naquele dia. Ou vai pro Pilates se sentindo super mal, ou não vai se sentindo super mal, quer dizer, tá condenada. Qualquer escolha, eu estou infeliz. Então, mas eu acho que eu já saí dessa fase. Eu passei por isso no comecinho, mas eu acho que eu entendi que esse é o meu momento. As pessoas sabem os meus horários, sabem os dias que eu tenho. As pessoas que eu falo assim, aqueles que convivem comigo. Então, não contem comigo nesses horários. Esse é meu. As pessoas aprendem a respeitar quando a gente se respeita. E isso assim, a gente aprende, viu, também, viu? Que a gente... Essa sua fala a gente aprende fazendo. Vivenciando, porque... E assim, no começo, é por isso que eu queria fechar com isso, porque essa veia, ela é muito importante na estruturação de todas as outras forças que a gente vai construir na vida. Né? Profissional, familiar, estratégica, dinâmica, tudo que a gente for construir
parte deste eixo. Então, brigar com a gente é bater nos outros ou apanhar deles, né? E aí fica aquela vida que fica uma vida pesada, uma vida difícil, que não raro a gente culpa o destino, né? Nossa, porque meu destino foi cruel, olha o que eu passo, olha o que eu vivo. Não, né? Volta para dentro, né? Esse encontro aqui dentro, como você está trazendo aqui agora, olha, a experimentação, a queda e o levantar. Levantei, tô de pé, tô eternamente de pé? Não, vem outro desafio, queda e levantar, queda e levantar. Então, esse escalonamento que a gente faz na vida não pode parar, né? E ele parte dessa chama. E esse fator, para mim, ele é muito valioso, né? Numa percepção feminina, num olhar à minha volta de mulheres. A gente não é pronto e acabado, né? Não tem esse momento de falar assim, bom, esse é meu ponto, aqui que eu parei, aqui que eu vou ficar, e não evoluo mais e nem regrido. É aqui, não, a gente não pode estacionar em nada. A vida, ela não é estacionária. Né? A vida, ela não para, então a gente tem que... Como que você falou aquela música que você lembrou? Da Rita Lee, mulher, o que é ser mulher, né? A gente, numa conversa informal, você me perguntou o que é ser mulher. Mulher é sexo frágil que não foge à luta. Aquela música da Rita Lee. E é gostoso ser o sexo frágil. Defina frágil, né? A gente confunde frágil com sensível. Não tem nada de frágil. Com fraco, né? A gente define o frágil com fraco, com fraqueza. Não é fraco, é sensível, né? É humano, né? Aquela coisa de olhar com as mãos, né? De atender, de estar ali, de sintonizar. Ai, que lindo. Como é bom ser cuidada, né? O sexo frágil é cuidado, Mas o que não foge à luta é o cuidar. É o cuidar. Perfeito. Fala de novo, é o sexo? Fala de novo. Sexo frágil que não foge à luta. Não foge à luta. Frase da Rita Lee, né? É a Rita Lee que escreveu isso, Da Rita Lee, né? A música é dela. Ai, que lindo. Cate, meu mulheres. Amor, que delícia de conversa, que delícia de experiência. Prazer estar aqui. De vida que você trouxe para nós. Eu, como mulher, agradeço muito. E assim, chorei com você, me alegrei com você, me coloquei no chorona, seu lugar. Né? Me coloquei no seu lugar e assim, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, como mulher, como pessoa. E te agradeço muito. Espero que vocês tenham alcançado aí. Essa menina, ela vive exatamente desse jeito que ela trouxe aqui para nós. Então, foi um prêmio nós termos ouvido e vivenciado com ela isso tudo. Então, por hoje a gente fica por aqui. Agradeço, Carlinha, a oportunidade, a confiança. E é bom saber, né? O convite acaba sendo algo assim, um elogio. Meu amor. Obrigada. Uma admiração, um respeito. Recíproco. Obrigada. Pessoal, e a gente aqui vai encerrando o nosso podcast de hoje na Conduta Filmes. E tamo junto pro próximo. Não nos percam de vista. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.